No nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, voltando ao texto de 2 Samuel, capítulo 24, queria voltar, 2 Samuel 24, a partir do versículo 18, que é o início, na verdade o início do final dessa história, quando o povo de Israel, ali Davi era o rei, e acontece um momento difícil na vida do povo de Israel, onde, por conta, claro, da rebeldia, dos pecados do povo, então, o juízo de Deus ali sobre aquele povo, e ali Deus manda um anjo, que começa ali uma verdadeira destruição no meio do povo, e Davi se arrepende, Davi ora a Deus, e aí, o finalzinho dessa história, quando Deus já havia mandado, que o anjo cessasse aquela destruição, a partir do versículo 18 vai dizer o seguinte: naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Gade era um profeta, e vai até Davi e diz que ele fosse e erguesse um altar ao Senhor. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Então, irmãos, esse texto nos mostra, claro que aqui há várias lições para nós, mas eu queria destacar apenas uma para nós, que é esse princípio que nós aprendemos aqui com essa atitude de Davi, do rei Davi, que é oferecer ao Senhor algo que é valioso, algo que realmente tem valor. Davi não oferece qualquer coisa, e ele recebe, o homem aqui que era dono da propriedade, dono da terra, dono dos bois ali, Araúna, ele disse: olha, está tudo aqui ofertado, está tudo entregue ao rei para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Mas Davi diz: não, eu não vou oferecer ao Senhor, o meu Deus, sacrifícios que não custem nada. E ele compra pelo devido preço, Ele não foi nem pedir desconto e barganhar, como às vezes a gente faz, Ele não fez isso, ele disse: não, eu vou pagar o preço. Davi era o rei, ele tinha plenas condições para isso. Mas aqui não se trata apenas de questão de valor financeiro. Davi está aqui com o seu exemplo, com a sua atitude, sendo exemplo para nós justamente de que devemos oferecer ao Senhor o melhor de nós, o melhor do que nós temos. E aqui não é aquela coisa que às vezes se distorce, para se extrair das pessoas seus bens materiais. Não é isso, não é esse o ensinamento aqui. Mas é o princípio de que para Deus nós devemos fazer o melhor dentro das nossas condições, mas das nossas condições verdadeiras. Davi era o rei, tinha ali todo o tesouro da nação ali em suas mãos, sob sua administração. E nós devemos assim aprender que o melhor de nós deve ser oferecido, o melhor do nosso tempo, por exemplo. Às vezes a gente se acomoda e a gente não oferece o melhor, porque a gente não prioriza
o nosso tempo, muitas vezes, a gente não coloca como prioridade, como algo importante, estar diante do Senhor, estar na sua casa, servir ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, isso é reflexo, isso é consequência de uma vida devocional ou da ausência dela, de uma vida onde nós não priorizamos nossos momentos com Deus em nossas vidas. E aí é claro que a consequência natural disso vai ser que a gente sempre vai, como a gente às vezes diz, né? Eu estou vivendo no automático, e a gente vai fazendo assim, do jeito que der. Quando sobrar um tempo, ou depois que a gente arruma um monte de coisa, a gente diz, eita, agora eu lembrei, eita, agora eu vou para a igreja, agora eu vou servir ao Senhor, porque sobrou-me este tempo aqui. Isso não é prioridade. Nós vivemos em uma época, né, uma geração onde a gente fala muito, né, a correria do dia a dia. Isso é verdade, não deixa de ser verdade. Mas quando há prioridade, quando há esse entendimento de que servir ao Senhor, nós lemos no início aqui do culto, o Salmo 100, né, servir ao Senhor com alegria. Quando há um entendimento que é o melhor que nós temos que oferecer, a gente vai colocar como prioridade. Imaginou se aprovasse uma lei que dissesse, olha, o mesmo princípio, né? O que é que acontece se a gente chegar atrasado no nosso trabalho? Imagine, né? Então, o meu horário de entrada no trabalho é 8 horas. Se eu chegar atrasado uma vez, o pessoal ainda tolera, né? 10, 15 minutos, comigo já aconteceu, principalmente por questão de viagem, né? Mas aí eu lembro de um tempo que eu ia trabalhar e tinha um trecho da estrada, eram acho que 15 quilômetros, que eram horríveis, né? Uma buraqueira, você escolhia o buraco menor para você passar, porque não tinha como. Mas eu entendi que isso não era justificativa e depois eu poderia ser penalizado também. E também não é justo como eu trabalho de plantão, com quem está lá esperando, né? Depois de um plantão de 24, às vezes 48 horas, atrasar-se porque eu me atrasei. Então eu entendi que eu tinha que sair mais cedo de casa. Então se eu saía 5 da manhã, eu comecei a sair 4h30, quando demorou, porque às vezes o trânsito, né, tem dias que muito caminhão na estrada, então agora eu vou sair de 4 horas da manhã de casa. Então eu tive que fazer um sacrifício ali para poder chegar na hora, chegar dentro do horário. E já imaginou, como eu estava dizendo, se a gente tivesse uma lei que dissesse, olha, se você chegar atrasado na igreja, né, nos trabalhos da igreja, você também vai ser penalizado, né? Vai descontar lá do seu salário, você vai receber uma advertência, você pode, enfim, até uma justa causa. Eu acho que a gente ia tratar diferente a coisa, né? Mas não é assim. E não é assim porque Deus não impõe. Não é assim porque, veja, a ordem do profeta foi apenas, pelo menos o que está escrito no texto, disse a Davi, olha, vai lá e levanta um altar ao Senhor. Mas Davi era um adorador. E um adorador, alguém que está em comunhão com Deus, ele sabia, né? Ele havia se arrependido, pediu perdão a Deus, ele assumiu a responsabilidade porque ele era o rei, era o líder. E aí ele vai e diz, não, mas eu posso oferecer mais, eu posso fazer o melhor. Eu posso fazer muito mais porque é para o Senhor, meu Deus. Não é apenas uma obrigação, não é apenas por uma questão de não ser penalizado. O povo havia sofrido já por conta dos seus pecados. E o próprio Davi, quando você lê a história, ele se arrepende, ele confessa. E ele ainda chega a dizer, assim como Moisés disse lá sobre o povo de Israel, Davi chega a dizer, olha Senhor, que não seja contra esse povo, essas ovelhas, o teu povo, mas que a tua mão pese sobre mim e a casa do meu pai. Ele assume a responsabilidade. Às vezes nós somos bons, né, mas foi por causa de fulano, né, foi por causa de cicrano, foi por causa de alguém que eu não consegui, mas também ninguém faz, e a gente começa a jogar a responsabilidade para os outros. Davi assume a sua responsabilidade e ele entendia, disse, não, para o Senhor, meu Deus, eu vou fazer o melhor, eu vou oferecer o melhor, porque ele entendia que as misericórdias de Deus, apesar da mão pesada do Senhor que recaiu ali sobre o seu povo, Davi entendia que ali estavam as misericórdias de Deus. Nessa história, Deus manda, né, que ele escolha 3 punições para o povo. 2 delas era cair na mão de povos inimigos. Mas Davi diz, olha, é melhor que caiamos nas mãos do Senhor, porque Ele é misericordioso.
porque Ele é bom, né? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então é melhor que o nosso conserto, o nosso compromisso e que a disciplina, que a correção, que ela seja com o Senhor. É muito melhor do que cair nas mãos dos homens, porque Deus é misericordioso, porque a sua graça, a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Há momentos que a gente precisa realmente de que a mão do Senhor seja dura, seja pesada. O livro de Hebreus fala lá no capítulo 10 que o Senhor corrige e disciplina ao filho que ama. Ele diz: se vocês estão sem disciplina, sem correção, então são bastardos, não são filhos do Senhor. Mas como filhos do Senhor, nessa manhã, que nós possamos ser gratos, porque a correção que vem do Senhor, porque a disciplina que vem do Senhor, por mais que num primeiro momento pareça ser dura, e toda palavra de disciplina, de correção, num primeiro momento realmente é difícil, mas se nós possamos entender, é bem melhor estar sendo corrigidos, disciplinados e tratados pelo Senhor, porque Ele é misericordioso e porque Ele é justo. E a justiça de Deus, muita gente às vezes não entende, né? Às vezes diz assim: não, mas Deus é justo, e parece que Deus é ao pé da letra ali. Mas olha, Deus é justo e Ele é perfeito. Mas a justiça de Deus é muito diferente da justiça dos homens, porque a justiça de Deus, nela está a sua misericórdia. A gente às vezes acha que a justiça de Deus é aquela coisa severa e dura e que é inflexível, mas isso não é verdade. A justiça de Deus é perfeita e nela está a misericórdia do Senhor, porque se não fosse assim, irmãos, nós não existiríamos mais. Por isso que Jeremias, lá em Lamentações, quando ele fala sobre as misericórdias do Senhor, ele diz, né? Elas se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Deus é justo. Desde o Éden, né? Quando ele diz que haveria ali aquele que viria para desfazer ou destruir as obras do diabo, né? Que pisaria na cabeça da serpente. Desde ali todas as profecias mostrando que Cristo seria de fato o Cordeiro de Deus que pagaria o preço pelos nossos pecados. Mas a misericórdia de Deus já está sendo demonstrada ali, que essa justiça ela seria perfeita, porque nela estão as misericórdias do Senhor. Então que possamos agradecer ao Senhor por isso. Quando somos corrigidos, disciplinados, repreendidos pelo Senhor, é prova do seu amor em nossas vidas. É prova de que o Senhor está nos moldando e nos corrigindo para que nós possamos ser melhores e para que nós possamos ser de fato aquilo que Ele espera de cada um de nós. Isso faz parte desse processo, né, de transformação que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Vamos orar, nós vamos iniciar a nossa assembleia, né? Já deu aqui o nosso horário. Mas vamos iniciar com uma oração.